Ô, presidente, eu não tenho nada a ver, não gosto de falar de dinheiro dos outros, que não tenho nada com isso, mas foi muito comentada a história da multa do Mano. É vintão mesmo? Não, caiu. A gente teve que esperar até o dia 1º de fevereiro, aí ela caiu para quase 13. O que são 13 para quem deve 2 milhões? Que loucura. O Corinthians contratou o Igor Coronado. Vocês têm convicção da bola do Igor Coronado? Foi uma opção do Mano. Todos esses atletas foi opção dos treinadores. E o Antônio topou também? Também pelas características dele, é um bom jogador, tem muita Vocês conhecem? Algum de vocês conhece? É muito bom jogador, ótimo Muito bom reforço. jogador. Mas não foi caro demais, eu não quero saber quanto, mas não foi caro demais não, presidente? Ao contrário, não teve custo nenhum, só teve o custo de salário. Não, mas o salário, estou falando do salário. Sim, não, o salário é bem menos do que, é metade daquilo, bem menos do que isso. É isso que eu não quero saber, mas sim, o valor que foi ventilado é menos do que isso? Muito menos. Mas o que estão falando? Muito menos. 1 milhão? E outra? Mais. 2, no custo total 2. Não. 2? Estão falando 2 no custo total. Eu não gosto mesmo de falar de salário dos outros, porque eu acho que... porque se eu fosse jogador, treinador, e alguém me perguntasse... O salário que você paga, você, qual é o seu salário? Ainda mais num país tão violento, gente. Não, claro. E o Corinthians, assim, nós, que... sem condição financeira complicada, jamais pagaríamos esse tipo de salário. Não tem condição. Aí eu não estou defendendo a negociação, nenhuma negociação. Eu acho só que nós mídia, imprensa, às vezes deixamos escapar alguma coisa. Primeiro, assim, não tem custo. Tem custo. Sim. Porque os dirigentes dizem, não, o jogador não tem custo. Claro que tem custo. O jogador tem custo. Quando você contrata, você paga uma luva, você paga salário, você paga isso, você paga aquilo. Tem custo. Comissão. Todo mundo tem comissão, todo mundo tem custo. Ao mesmo tempo, você fala assim, não, o custo é de 2 milhões. O custo é de 2 milhões porque tem um monte de grana para pagar. Mas eu também acho, salário... Mas, enfim, salário é o seguinte, eu peço, o cara dá ou não dá. Aí... é problema. Se eu pedir, você resolver me pagar, é teu problema me pagar. Mas o Marcos Braz, o Flamengo, andou monitorando o Igor Coronado. Parece até que o Matheus Bach, o filho do Tite, fez pesquisa sobre ele e tal. E saiu assim, a impressão. A comissão técnica do Flamengo queria o Igor Coronado, a direção do Flamengo não quis o Igor Coronado. E o Marcos Braz... foi perguntado sobre isso. Você vê que o Marcos Braz não tem papas na língua, como diria o outro. Há quanto tempo você acha que o Coronado está no mundo árabe? De cabeça não me recordo. Eu vou falar para você. Não sabe? Você só soube fazer a pergunta do valor. Não sabe há quanto tempo ele está lá? Não, de cabeça não. 5, 6 anos. Você sabe o que é estar 5, 6 anos no mundo árabe para se adaptar aqui? Não, só estou pontuando, não estou só para contribuir com você na tua pergunta, entendeu? Então, quando a gente vai analisar, a gente não analisa só o mercado também, mas tem situações como essa que você tem que ter conhecimento. Eu tenho, ele tem, aqui dentro tem. Então, o que o senhor achou dessa explicação? O tempo que ele está na Arábia, a demora eventual, que nem eu sei se vai ser rápida, nem o Marcos Braz. Nem o Coronado sabe, né? O Marcos Braz está dando a opinião dele. É por isso que o Flamengo não tentou. Vocês pensaram nisso? Alguém conversou sobre isso? Ou vocês estão confiando no tipo de avaliação que o Mauro está fazendo? É um bom jogador. Não, nós monitoramos, tem o nosso departamento de Cifute, que foi monitorado através da comissão técnica, através de uma comissão que nós temos por trás também. Vimos vários vídeos, qualidade de passe, bate bem na bola, enfim. Foi todo um planejamento que fizemos em cima. E aí, com a comissão pedindo, nós corremos atrás, dentro das nossas condições. Por isso que eu falo, não teve esse custo absurdo que estão jogando. A gente sabe que tem muita gente dentro do Corinthians que está jogando contra. A gente tem passado grande dificuldade, inclusive em termos de credibilidade para contratar jogador. Teve multas de eu ter que assinar de um dia para o outro de 30% a 50%. Se eu não pagasse, por exemplo, o Garro, se eu não pagasse ele em 10 dias... No 11º dia, de 4 milhões, ia para 6 milhões de dólares. Nós pagamos 3 dias antes, antecipado. E ainda com todo esse problema que deu, que é um absurdo. Enfim, foi monitorado dessa forma e dentro das nossas condições e não teve problema para trazer. Eu tenho que ir para o intervalo 00:30. Eu posso ir antes, né? Então, assim,
para eu ir para o intervalo. O presidente falou que vai ficar, ele gostou de você, depois você vai tomar um café. O presidente é o seguinte, tudo isso que o senhor fala, às vezes me dá a impressão que o senhor está só dizendo que a culpa é da administração anterior. Também a sua administração tem quanto? 3 meses? Não, 45 dias. Não foi janeiro? Assumimos dia 2, dia 3. Você assumiu, começou a conversar, mas não podia cravar nada. Sim, tal. sim. Quando você fala em mudar o estatuto, isso talvez servisse para mais do que o Corinthians, para todos os clubes. Pode ter 2 coisas, né? Que aqueles papos assim, olha aqui, ó, quando tem eleição, 3 meses antes, o Santos tem meio isso, não pode contratar, você não pode renovar contrato. E você foi eleito, assume depois de amanhã. Assume no dia seguinte, pô. Né? E aí vai fazer a transição. Divide a responsabilidade Faz o gabinete de transição. Vai fazer a transição com o novo presidente na cadeira de presidente. E aí, não, porque aí, senão, não é todo mundo corintiano. Mas o senhor também admite os erros, as escorregadas da sua administração ainda muito recente. Pode se caracterizar erros, Kleber, mas a gente não vê assim. Foi muita coisas que aconteceram que eu fiz para o bem do Corinthians. No caso do Mateuzinho, por exemplo, iria se cair no mesmo erro do Lucas Veríssimo. Quando eu cheguei para assinar o contrato, que eu vi que não era o que nós combinamos, eu não assinei. Claro. E nunca ninguém fez isso. O Moscardo foi a mesma coisa, bati de frente. Ele vai jogar no Corinthians? Não, não vai jogar no Corinthians, ele está só se recuperando. Enquanto não fizeram o que nós queríamos, que é a compra oficializar, eu não aceitei. E quando falaram que não ia correr o risco da cirurgia, eu notifiquei a FIFA, devolve. Entendi. Nunca ninguém foi feito isso, tudo pro bem do Corinthians. Presidente, agora eu tenho que ir embora mesmo para o intervalo, eu tenho poucos segundos. O Corinthians ainda vai contratar? Nós estamos ao mercado, buscando oportunidade. A gente espera, o treinador está analisando o plantel que ele tem, está trabalhando, ele está super feliz, está montando da forma que ele quer e o que tiver de necessidade nós vamos fazer um sacrifício, vamos buscar, porque a gente quer um Corinthians forte. Corinthians que vai estar aqui no SBT na Copa Sul-Americana, Copa do Brasil começa no meio da semana, o Campeonato Paulista. Quero agradecer muito a presença do presidente. No próximo bloco a gente vai conversar com o Rodrigo. Obrigado, presidente, pela presença. Agradeço. Obrigado, uma boa noite a todos.